Super boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro desta trilha de vendas, desse workshop tão incrível que eu preparei com tanto carinho para vocês. Bom, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, não esqueça que esse é o segundo vídeo da trilha, então aqui embaixo na descrição a gente vai deixar o link do primeiro vídeo para que você não perca nenhum conteúdo, para que você fique por dentro de como prospectar, de como conquistar novos clientes e agora você aprenda também sobre metodologia de venda. O conteúdo de hoje, ele vem muito de encontro a tudo que nós falamos ontem do âmbito do processo da conquista de um novo cliente e com a metodologia você vai perceber como isso se torna mais fácil, se torna ainda mais fácil do que foi visto ontem e os conteúdos vão se complementando. Novamente, esse é um conteúdo interativo, por mais que esteja aqui no YouTube, então eu estou super aberta para a gente conversar, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente lá na empresa, contem comigo. A gente vai continuar falando muito sobre esse assunto e aperfeiçoando cada vez mais a arte de vender, aperfeiçoando cada vez mais a ciência da venda na vida de vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do Spin Selling. Spin Selling, vocês já devem ter escutado falar, inclusive por mim no vídeo de ontem, né? É uma metodologia de vendas extremamente assertiva que tem dominado o mercado de tecnologia nos últimos anos. Bom, falando um pouquinho do Spin, especificamente, é uma metodologia de vendas, então é um processo de vendas que acontece de forma recorrente, são boas práticas para que você consiga ter mais sucesso e se manter motivado, se manter engajado também no processo de vendas. Ele foi criado por Neil Rackham nos anos 80, não é uma metodologia tão nova, né? Embora seja muito atual, não é tão nova. E quando a gente fala da construção dessa metodologia, é muito legal, porque basicamente alguns executivos colocaram o Neil Rackham numa sala, ele é um psicólogo, né? E falaram assim para ele, querido, a gente precisa identificar por que alguns vendedores vendem muito e outros vendedores não conseguem vender e não conseguem atingir as suas metas. O que explica isso? Então, Neil Rackham foi para campo conversar com esses vendedores e entender o que eles faziam de diferente. E ele percebeu que os vendedores que mais vendiam eram os vendedores que perguntavam mais, que davam mais chance do cliente falar sobre a necessidade dele, que vai muito de encontro ao que nós falamos ontem, né? Então, esses vendedores que perguntam, esses vendedores que dão espaço para que o cliente fale das suas necessidades, esses são os vendedores que têm mais sucesso em vendas. Bom, Spin Selling hoje é uma das principais metodologias de venda do mundo. Não é só aqui no Brasil que utilizam o Spin Selling. Inclusive, eu ouso dizer para vocês que nós começamos a utilizar o Spin Selling depois de muitos outros mercados, principalmente nos Estados Unidos e na China. E hoje, Spin Selling está em 99,9% das empresas de tecnologia que atuam no mercado B2B, que vendem seus serviços para outras empresas, tá? Na prática, o Spin Selling é uma metodologia que traz orientações sobre como fazer as perguntas certas, sobre como construir as perguntas certas no processo comercial para aumentar a sua taxa de conversão, para aumentar as suas vendas, baseado em 4 palavras: situação, problema, implicação e necessidade. O termo Spin Selling nada mais é que uma sigla para situação, problema, implicação e necessidade. Isso nada mais é que o caminho para as perguntas que você vai construir. Situação são perguntas que levam o lead a expor a situação atual dele. Como a empresa dele está, como o negócio dele está hoje, da forma como se encontra, qual é a situação dele. As perguntas de problema, elas vêm para complementar as perguntas de situação. Elas vão fazer com que o lead identifique qual é o problema dentro da situação atual que ele tem. Puxando para as perguntas de implicação, é a pergunta que leva um pouquinho de desconforto, porque a gente fala das consequências desse problema não ser resolvido na situação atual do lead. Então, são perguntas que literalmente vão fazer com que ele se mexa e pense: eu preciso mudar,
eu preciso de uma mudança de atitude. Eu preciso sair do lugar, sair da minha zona de conforto. E aí nós vamos para as perguntas de necessidade, que são as perguntas que levam o teu lead a identificar que você tem a solução que ele precisa para resolver todos esses problemas da situação atual que implicam em agravantes ainda maiores. Nossa, Naya, tá muito complexo. Não se preocupem, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso agora e fiquem à vontade para anotar as suas dúvidas e depois virem falar comigo. Bom, o que o processo do SPIN quer dizer, no final das contas, essa construção de perguntas super elaboradas? Bom, sobre o cliente, muitas vezes ele nem sabe que possui um problema e menos ainda que existe uma solução para esse problema, tá? Então, sobre o cliente, ajuda ele a mapear o cenário real dele, tá? Sobre o resultado, as perguntas certas em uma venda, elas são essenciais para que o seu cliente perceba sozinho que ele possui o problema e que é você a pessoa que pode ajudá-lo. Lembra que a gente falou ontem do cérebro trino, né, do neocórtex de ser coerente, do sistema límbico de gostar de comprar de você, mas do reptiliano de precisar comprar de você? As perguntas certas impactam diretamente no instinto do seu cliente querer fazer negócio contigo, porque você ajudou ele a identificar o problema, porque você é a autoridade no assunto, porque você deixa ele tranquilo e confortável, tá? Então isso está diretamente ligado no que a gente falou ontem. E sobre você, o que tudo isso quer dizer sobre você? Bom, quer dizer que se você consegue identificar de verdade a dor do seu lead, o problema que ele realmente tem, você se torna a referência dele, diretamente ligado ao instinto novamente. Para ele, se você consegue identificar a dor e posicionar o teu produto como, ou o teu serviço como a solução para essa dor dele, ele não vai procurar conhecer outras pessoas. E ele até pode procurar uma segunda opinião só para confirmar que você está certo. Então, essa autoridade, essa propriedade que as perguntas certas dão para você no meio do processo de venda são fundamentais, são extremamente importantes, tá bom? Bom, dito isso, eu vou retomar algo que eu falei bastante ontem e que vocês não podem esquecer. A venda é 99% sobre o seu cliente e 1% sobre o seu produto. Não adianta você entrar em uma reunião, entrar em um bate-papo com um cliente, seja em uma abordagem ativa, ou seja, respondendo a um lead que chegou para ti via inbound, não adianta você abordá-lo falando sobre o seu produto, porque isso não importa para ele. Você tem que ouvir o teu cliente, você tem que conhecer o teu cliente, você tem que entender o que ele precisa. Entendendo o que ele precisa, aí sim, você coloca em prática o conhecimento do seu produto e começa a colocar o seu produto nas falas dele. Você não vem simplesmente fala do seu produto. Você precisa encaixar o teu produto na necessidade que ele levantou, nas dores que ele apontou ali, tá bom? Então isso é muito importante. Bom, dito isso, é importante que vocês se preparem antes de uma reunião, porque perguntas de situação, elas não são para você conhecer a empresa, elas são para você conhecer a situação real. Só que para que você faça perguntas de situação que vão te permitir gerar perguntas de problema e de implicação, você precisa pesquisar sobre a empresa com quem você vai falar. Você precisa pesquisar o segmento da empresa, você precisa mapear quais são os serviços, os produtos que ele vende, quais são os principais desafios desse mercado, mapear esse segmento, os problemas comuns, os desafios que, às vezes, os executivos postam ali nas redes sociais, que são desafios comuns, porque você já vai mostrando que você entende desse segmento. E o mais importante de tudo, lembra que eu falei muito sobre pessoalidade ontem? Saiba quem é a pessoa com quem você vai falar. Você precisa criar uma conexão assertiva com ela. Se você está falando com uma pessoa de tecnologia, não adianta você entrar falando somente do viés de negócio. Você precisa entrar falando de tecnologia. Você precisa entrar falando sobre o que para aquela pessoa é uma zona de conforto, é uma zona de conhecimento, onde ela vai se sentir segura para falar. Se você entra falando com executivos de empresa, não adianta você entrar e falar no bit byte, entrar no detalhe de tecnologia, porque para eles não é relevante. Então você precisa mapear quem é a pessoa com quem você está falando, para que você seja assertivo na sua abordagem, para que você não fique andando em círculo.
Entendendo isso, ok, aí você já começa a criar uma prospecção ativa, a criar o conteúdo do seu primeiro approach. Bom, vamos construir as perguntas certas. Como eu construo perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade? Perguntas de situação. No primeiro momento da conversa com o seu lead, o mais importante é você coletar fatos e dados sobre a situação dele. E qual que é o objetivo? É você ter entendimento sobre o contexto dele, sobre a realidade atual dele e perceber alguns problemas enfrentados. Então, nas perguntas de situação, você não tem que perguntar para ele CNPJ, você não tem que perguntar em que região que ele está, qual que é o segmento dele, isso tem que vir pronto. Aqui, você já fez aquele mapeamento prévio, pesquisou na internet, fez a lição de casa, né? E quando você vem falar com o teu lead, aqui nas perguntas de situação, você vai trazer perguntas que você já imagina que faça parte da realidade dele, baseado no que você viu. Então, você vai perguntar, por exemplo, para ele, como que funciona hoje, você está falando com uma empresa de varejo, que teve uma alta demanda de vendas no Black Friday. E aí você vai perguntar para ele, hoje, como que funciona o atendimento ao seu cliente? Você tem hoje uma estrutura de atendimento ao seu cliente? Você está perguntando qual que é a situação dele. O que já acontece? Aí ele vai te falar sobre a situação dele. Quando ele te conta sobre a situação dele, você vai identificar possíveis problemas e você vai para as perguntas de problema. À medida que você vai se estendendo nas perguntas, você precisa começar a trazer os problemas da situação que ele apresentou, das situações que foram descritas, tá? Isso vai encorajar o lead a que ele identifique o problema, não é você. Não é você que tem que falar, poxa, então você aqui tem um problema de atendimento. Ah, seu cliente não consegue falar com você pelo WhatsApp? Ah, seu cliente começou a falar com você pelo WhatsApp e não consegue continuar o mesmo atendimento pelo telefone? Isso é você que está identificando o problema. Não, o objetivo das perguntas é que ele identifique os problemas. Então, você tem que ser incisivo nas perguntas e fazer as perguntas certas para que o teu lead levante a mão e fale, eu tenho esse problema, nessa situação eu tenho esse problema. Tá? Muitas vezes ele não vai ter percebido isso. Então, foque na dor do cliente e deixa ele falar. Lembra que a gente falou sobre a escuta ativa? Ouvir é o segredo nesse momento, tá bom? Depois que ele expôs os problemas dele, é fundamental que você comece a provocar o teu lead a reagir a esse problema. Como que você vai mostrar para ele que ele precisa reagir? Mostrando que, através de perguntas, de novo, as respostas quem vai dar é ele, mas fazendo as perguntas que vão permitir que ele identifique quais as consequências e quais os impactos desse problema na operação dele, na rentabilidade dele, no churn dele, no engajamento dos clientes. Então, a gente começou aqui falando de atendimento ao cliente no varejo. A gente já identificou ali, fez algumas perguntas de como que foi para você a operação no Black Friday? Você teve um índice de reclamação muito alto no Reclame Aqui? Você já começou a fazer algumas perguntas de problema. Tá, e hoje, quando a gente olha no Reclame Aqui, um cliente que quer comprar de você, se ele olha no Reclame Aqui, ele ainda vai comprar na tua loja? Ele ainda vai comprar com você? Essa pergunta, ela gera um desconforto absurdo. Eu estou dando um exemplo para o universo do varejo, mas isso se aplica em qualquer outro segmento. Se você é um escritório contábil, por exemplo, e aí você faz uma pergunta de empreendedorismo para um empresário do cenário dele atual, aí ele te fala que não tem fluxo de caixa. Aí você fala, poxa, e hoje, o que impacta? Hoje, o fato de você não ter fluxo de caixa faz com que você consiga fechar a tua contabilidade? Você fecha todos os meses no azul? Não. E o que isso implica a longo prazo? A longo prazo, você acha que você consegue manter a rentabilidade da sua empresa se você continuar sem fluxo de caixa? Você fez 3 perguntas para ele. São perguntas básicas, não exigem muito conhecimento do segmento em si. É uma pesquisa de 30 minutinhos, 15 minutinhos, às vezes, você já vai ter esse domínio, você já vai ter esse conhecimento do segmento que é tão importante, tá? Esse é o momento que você gera desconforto. E gerar esse desconforto faz com que o seu lead se assuste um pouquinho. E aí, a gente vem para as perguntas de necessidade. Essa é a última etapa do spin selling. Isso precisa soar positivo aos ouvidos do seu cliente, tá?
Nesse momento das perguntas de necessidade, é o momento que ele vai entender que a sua solução é o que pode resolver o problema dele. Normalmente, as perguntas de necessidade, elas são muito direcionadas a tá. E hoje, como você entende que você resolveria esse problema? Normalmente, se você fez as perguntas de situação, problema e implicação do jeito certo, quando você chega aqui na necessidade que você pergunta, e como você entende que você resolveria esse problema, o teu cliente vai descrever exatamente a sua solução. Ele vai descrever exatamente o que você faz e o que você pode entregar para ele, porque você fez as perguntas certas, porque você construiu o caminho com perguntas certas, e aí ele vai descrever a sua solução e o seu trabalho vai estar pronto aí. Porque quando você entrar para fazer de fato a apresentação da tua solução, conectando aos pontos que ele falou, você vai focar muito aqui. Olha só, você lembra que você falou que você precisava de omnicanalidade? Você precisava ter todos os canais de atendimento integrados em um único ambiente? Então, eu consigo te entregar isso através do diálogo. Dentro do diálogo, você consegue integrar chat, WhatsApp, telefonia, e-mail, redes sociais, tudo em um único ambiente para garantir a mesma experiência para o teu cliente na ponta. E é exatamente isso que ele falou que precisava. Ou ele vai falar para você, eu preciso de uma linha oficial do WhatsApp porque a minha linha não é oficial e dá muito problema e eu perco o número a cada 2 meses. Nós temos uma linha oficial. Então, quando ele diz que precisa da linha oficial, a gente já tem o problema resolvido. Você entende que as perguntas, a ideia das perguntas é fazer com que o cliente fale da situação dele, fale dos problemas que ele tem, ele mesmo identifique quais são os impactos desse problema e ele mostre que ele precisa de você. Que ele precisa de você. Você está ali só perguntando, mostrando que você pode ajudar ele. Mas quem está identificando o problema é ele. Não é você que está ligando e falando, poxa, mas você tem que fazer. Porque ele não vai se sentir confortável de você ir mexer na gaveta dele. Já pensou? Isso é muito chato. Bom, o mais incrível de você fazer essas perguntas, como eu já falei no slide anterior, é que você vai ver como o seu produto e o seu serviço já estão intrínsecos no discurso do teu cliente. Ele nem sabia e ele já está descrevendo o seu produto. Ele nem sabia e ele já está descrevendo o serviço que ele precisa contratar de você. O resultado disso é que o cliente se convença sozinho que ele precisa da sua solução, tá? Ele vai enxergar valor na sua solução e não preço. O spin selling bem feito, a taxa de conversão dele é absolutamente alta. É absolutamente alta. A gente está falando de sair de taxas de conversão de 10% para 85%, 90%. Estatisticamente falando, não são números que a Naya levantou aqui e... Olha, a Naya está falando porque ela acha. Não, estatisticamente as perguntas certas aumentam a conversão drasticamente. Bom, para que você tenha mais assertividade no spin selling, você precisa quebrar as objeções no começo. E como que você quebra as objeções no começo? Fazendo as perguntas certas. E vocês vão falar assim, Naya, ok, mas quais são as perguntas certas? Isso vai depender. Qual segmento você está falando? Quais são as principais dores desse segmento? Quais são os principais pontos desse segmento que o seu produto pode ajudar? Lembra que a gente falou lá no comecinho do bate-papo de ontem da importância de se conhecer? Por mais que isso seja só 1%, quando você começa a mapear os segmentos, você começa a identificar que o produto que você conhece, que o serviço que você conhece, porque você já fez uma análise SWOT sobre o seu produto e sobre o seu serviço, ele começa a se enquadrar para resolver essas dores. Daí você começa a tirar insights para criar essas perguntas da forma correta. Eu gosto muito desse gráfico que mostra no processo do spin como está a autoconfiança do lead. Nas perguntas de situação, ele está absolutamente autoconfiante. Nas perguntas de problema, a autoconfiança dele começa a diminuir. Nas perguntas de implicação, ele já está desesperado e absolutamente desconfortável. Esse também é um ponto de atenção. E nas perguntas de necessidade, ele já está entregue. Entende que ele precisa de você. A autoconfiança dele diminui à medida que o comprometimento dele com você aumenta. Quanto maior a autoconfiança do teu lead, menor a chance dele converter com você, menor a chance dele fechar. Se você não desconstruir essa autoconfiança dele,
quebrando as objeções no meio do processo, menor a chance dele fechar com você. Se você não desconstrói esse cliente, não faz com que ele perca a autoconfiança, ele não aumenta o comprometimento dele contigo, tá? Então, isso é fundamental. Esse gráfico aqui, eu vou até voltar para vocês tirarem um print. A autoconfiança, quanto maior a autoconfiança do lead, menor a chance dele converter com você. Quanto menor a autoconfiança do lead, maior a chance dele converter com você. E isso está absolutamente dentro do processo do spin. Está diretamente vinculado às perguntas que você faz para ele, tá bom? Ainda falando sobre maior assertividade no spin selling, nós temos nós vendedores. A psicologia tem uma técnica chamada de rapport. O rapport conecta o vendedor e o cliente. Basicamente, dentro do processo de venda, o que o rapport faz é conectar o cliente e o vendedor numa relação de confiança, numa relação fluida e tranquila, menos robotizada, tá? Então, quando a gente fala de rapport dentro da psicologia, né, de onde ele é originário, ele é utilizado para designar a técnica de criar uma relação, uma ligação de empatia com a outra pessoa, com a pessoa com quem você está conversando, para que haja menos resistência na comunicação. Então, quando você cria rapport, você pode chamar de quebra-gelo, você pode chamar de espelhamento, você pode chamar de empatia mesmo. O que você está fazendo é quebrando uma barreira que pode existir nesse momento e fazendo com que a outra pessoa baixe a guarda. Eu gosto muito de uma frase do Tony Robbins, vocês devem conhecer, que explica muito bem o rapport de um modo incrível. O rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende, que vocês dois têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa de mundo para o mapa do mundo de outra pessoa. É exatamente isso. Você sai do modo em que você vê o universo e você passa a ver o universo através dos olhos de outra pessoa. Eu gosto muito dessa definição de rapport. Por mais que quando a gente fala de venda, a gente está falando de um contexto mais comercial mesmo, né? De negociação e tudo mais, eu acho que é extremamente importante a gente lembrar disso para a vida. Porque quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de cuidar da outra pessoa, nada mais é que se colocar no lugar dela, né? Tentar encarar o mundo com os olhos dela. Isso nas relações comerciais é extremamente importante, até para que você esteja com as expectativas alinhadas ao seu cliente. Bom, por que é importante utilizar o rapport nas vendas? Bom, o rapport é uma maneira rápida e eficiente de gerar confiança, cooperação e diálogo. Sendo assim, é de grande utilidade para as relações interpessoais e negociações. Por quê? Porque quando você cria essa confiança, você automaticamente cria uma conexão humana entre você e o teu cliente, entre você e o teu lead. Isso faz com que ele interaja com você com maior facilidade, com que ele se sinta livre para falar sobre alguns assuntos mais abertamente com você. E isso ajuda você a construir uma conexão com o cliente. Isso é essencial para você concretizar a venda com maior segurança e de forma mais objetiva. E é por isso que o rapport é tão importante, porque ele excede ele sai dessa camada humana que é extremamente importante e ele transcende para a relação comercial. E ele é como o infinito, ele transita entre esses dois extremos, tá? E aqui eu separei 5 dicas, porque, gente, eu gosto muito de 5 dicas, vocês perceberam ontem, né? 5 é um número muito bom. Eu acho que 5 deveria ser o número da perfeição, mas eu não vou discutir com Deus sobre isso. Bom, 5 dicas para aplicar rapport e vender mais. Sorria. As pessoas dão importância para aquilo que faz com que elas se sintam importantes. Vocês já ouviram isso também. Mas quando você sorri falando com alguém, você mostra que você está feliz de falar com a pessoa. Você não precisa ser uma pessoa extremamente empolgada como eu estou agora, animadíssima porque estou dando esse treinamento para vocês. Mas você precisa mostrar que você está sim feliz de falar com a pessoa, que você está sim feliz em falar da solução, em ajudar a pessoa a mapear esse problema. O segundo ponto está diretamente vinculado à pessoalidade.
trate o outro pelo nome. Gente, se tem uma coisa extremamente frustrante é você chamar a pessoa pelo nome errado, você errar a pronúncia do nome da pessoa, ou você chamar a pessoa de moço, ou de moça, ou de senhor, ou de senhora. Não façam isso. Chamem a pessoa pelo nome, tá bom? Terceiro ponto, seja otimista. Você vai estar falando de problemas, então você precisa trazer a sua conversa sempre para um lado otimista. Faça teu cliente perceber que ele tem muito para consumir contigo, que ele tem muito para aprender contigo e que você está ali disposto a compartilhar com ele, tá bom? E que essa conversa é algo bom, é algo leve. Seja paciente. Muitas vezes você vai estar falando com donos de empresa, com pessoas que têm um pouco de dificuldade de assumir as falhas, de assumir as fraquezas. Então você precisa ser paciente e não tratar as pessoas com arrogância. Você precisa entender que no mapa de mundo daquela pessoa ela estava fazendo tudo certo até agora. Então é frustrante para ela também identificar problemas que elas não sabiam que existia. Então ser paciente é fundamental na criação do rapport. E se conecte. Encontre essa conexão. Encontre pontos em comum. Na pesquisa que você vai fazer sobre a pessoa que você vai falar, poxa, eu identifiquei que a pessoa que eu vou falar gosta muito de pescar. Em algum momento, para quebrar o gelo, eu vou falar sobre Cananéia. Vou falar sobre pegar um final de semana que eu fui com o meu tio e com o meu pai para Cananéia e eu pesquei um peixe gigante. Ah, se eu vi que a pessoa é corintiana, eu vou falar com ela sobre futebol. Não vou ter muitas boas notícias por momento, mas vou falar com ela sobre futebol. Se eu vi que a pessoa gosta de rock, se eu vi que a pessoa gosta de, sei lá, qualquer assunto em comum, se eu vi que ela curtiu a mesma publicação que eu do Ricardo Amorim, eu tenho um assunto em comum, eu vou buscar esse assunto em comum e vou me conectar com eles. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu era bem novinha, tá, gente? Acho que eu tinha uns 21, 22 anos. E eu fui em uma reunião lá em Santos, aqui em São Paulo, né, na praia de Santos, no Porto de Santos, no Brasil, terminal portuário. Em uma conversa com o gerente de TI, falando sobre um projeto, eu vi que ele estava muito resistente e eu ainda não conhecia todas essas técnicas. Não, eu realmente não conhecia. E eu olhei para a parede dele e eu vi uma prancha de surf. E na hora, a única coisa que eu pensei referente à prancha de surf foi falar das ondas gigantes que estava tendo no mar de Santa Catarina, num mar específico de uma praia de Santa Catarina, e que muitos surfistas estavam viajando para lá. E aí, nesse momento, ele se desarmou e ele falou, pô, eu vou também, vou com os meus primos, meus amigos e tudo mais. E aí a gente passou 10 minutos falando de surf. Eu não entendi absolutamente nada. A única coisa que eu entendia de surf era daquele filme que passava na Disney na época, que eu também não vou lembrar, Teen Beach Movies. Porque eu era muito novinha e eu não sou da praia, gente, não faço ideia. Mas eu identifiquei ali um ponto em comum. Isso é muito legal, é legal a gente pegar essas conexões para desarmar outra pessoa. O que eu estava falando para ele fazia total sentido pro momento dele, mas ele não estava aberto a me ouvir. No momento em que ele baixou a guarda, que eu comecei a identificar a pessoa que estava por trás do CNPJ que eu estava querendo trazer como cliente, a gente conseguiu se conectar e a gente evoluiu e construímos uma parceria incrível, tá? Então isso é muito legal, essa conexão é extremamente importante. E aí quando a gente fala dessa conexão, a gente precisa tomar muito cuidado, porque construir rapport não é fazer uma venda relacional, tá? A gente não tá falando de uma venda de relacionamento, a gente tá falando que essa pessoa tem que virar seu melhor amigo, tá? O rapport, ele deve ser construído para deixar a pessoa mais confortável e segura para compartilhar informação com você, tá? Levando em conta que essa conversa mais agradável, essa conversa mais leve, ela tende a trazer mais resultados do que um bate-papo travado, engessado, com script, com decoreba, tá? Então tomem esse cuidado, porque a linha é muito tênue entre o rapport e a falta de noção. Então a gente precisa equilibrar e respeitar o espaço das pessoas. Isso é um exercício. Não tem como eu virar para vocês agora e falar assim, a receita mágica é essa. Não, é um exercício. Vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que colocar em prática,
vocês vão ter que entender. Lembra que eu falei ontem sobre observar as reações do teu lead, do teu cliente? É exatamente disso que eu tô falando. Perceba se ele está confortável falando com você sobre isso. Porque se ele não tiver, é momento de você recuar e tentar criar rapport de uma outra maneira, tá bom? E aí, já que a gente falou desse cuidado, eu mapeei aqui 4 erros na aplicação do Spin Selling que são fundamentais e impactam diretamente na sua venda, tá? O primeiro erro é que se você chega no final do processo de venda e o teu lead te diz que ele precisa aprovar com um sócio ou que ele precisa analisar a proposta por mais um tempo, uma das principais causas, uma das possíveis causas e provavelmente a única causa é que você pode ter utilizado as perguntas de situação só para criar rapport. E não é esse o objetivo, tá? Porque as perguntas de situação, elas estão ali para que você qualifique a venda. Então, você precisa identificar se você está falando com a pessoa certa, se está no timing dessa pessoa. Quando você mapeia a situação atual, você já entende se você está falando com alguém que tem propriedade do que está falando, se é alguém que tem poder de decisão. Muitas vezes te fala até de budget, de quanto paga para alguma solução. Então, você já tem isso mapeado lá nas perguntas de situação, tá? Não crie as perguntas de situação apenas para criar rapport. Nas perguntas de situação você vai criar rapport? Sim, mas você vai criar rapport nas perguntas de problema. Você vai criar rapport nas perguntas de implicação. Então, use as perguntas de situação para entender a situação do cliente, para mapear a situação real. Porque se você não fizer isso, você não consegue identificar os problemas, menos ainda as implicações, e não consegue se posicionar como a solução necessária para ele, tá bom? Segundo ponto, se no final da negociação você tiver muita confiança que teu lead vai fechar e ele simplesmente sumir sem dar nenhuma satisfação, provavelmente as perguntas de problema não estão sendo eficientes o bastante, porque ele ainda não saiu da zona de conforto, ele ainda não entendeu que ele precisa se mexer para resolver o problema dele. Então, você precisa melhorar as suas perguntas de problema. Você precisa entender qual é o nível das perguntas de problema que você precisa chegar para que ele se mexa, para que ele não aceite mais ficar naquela situação que ele está. Um pouco de conteúdo mais interno, eu queria, no próximo All Hands, se possível, compartilhar com vocês um pouco dessa construção do Spin Selling que eu e a Suzane fizemos juntos no último contrato que nós fechamos. Foi, assim, incrível. Foi venda fechada de um dia para o outro. A gente fez a apresentação em um dia, criamos a oportunidade, no dia seguinte nós estávamos com aceite do cliente no e-mail, porque nós conseguimos identificar o problema dele, nós fomos na causa raiz, nós conseguimos fazer com que ele percebesse que ele precisava dessa solução para resolver a situação atual dele, e ele não hesitou. Então, o sucesso da venda está diretamente vinculado às perguntas. Não é à toa que o Neil Hackman, ele criou essa metodologia e ela tem tido tanto sucesso e ela tem dominado as estruturas de vendas das maiores empresas do mundo. Tá bom? Terceiro ponto. Se a objeção for que o cliente está achando caro demais, não é a prioridade no momento, ou até mesmo ele contratou seu concorrente, pode ter ocorrido 2 cenários, tá? Ou se o lead realmente não tinha orçamento suficiente, e isso não foi mapeado no início, lá nas perguntas de situação, ou ele não percebeu o benefício, não entendeu a tua proposta de valor, não te viu como autoridade, tá? Com isso, o ideal é que você procure instigar durante a conversa o teu lead com exemplos práticos. Você precisa trazer isso, normalmente, quando a gente fala com donos de empresa, para o viés financeiro, para o impacto financeiro que ele vai ter, tá bom? Falar de número, falar de negócio. Se você não fizer isso, não mostrar que caso ele não resolva o problema, ele vai ter perda financeira, ele ainda assim vai procurar teu concorrente. Se ele não sentir segurança em você, ele vai procurar teu concorrente. Então, se posicione com autoridade e mensure para ele o tamanho do impacto com as respostas dele, tá bom? Esse é o teu papel. Esse é o momento que entra aquele 1% que você se conheceu. Aquele 1% que você fez o SWOT sobre você, que você domina seu produto, que você domina teu serviço, é aqui que ele entra. É aqui que você mostra
a autoridade do que você está falando. Quarto, porém não menos importante, a gente tem que tomar muito cuidado nas perguntas de implicação. Lembra que quando eu estava falando das perguntas de implicação eu trouxe isso? Porque se você cria um desconforto muito grande no seu cliente, a ponto dele achar que o problema é grande demais e que ele não vai conseguir resolver sozinho, que ele precisa envolver outros recursos, que ele precisa contratar outras coisas antes, talvez as suas perguntas de necessidade elas não foram aplicadas da forma correta. Porque você tem sim que gerar desconforto no teu cliente. Você tem sim que nas perguntas de implicação fazer com que ele instintivamente queira resolver um problema. Mas você tem que vir nas perguntas de necessidade e mostrar que o problema dele está resolvido só com você. Se você não fizer isso, você não tem eficiência nas suas perguntas de necessidade, você não vai ter conversão. Então, como que você faz, como que você vai entender qual que é o momento de sair da implicação e do desconforto para as perguntas de necessidade onde você gera a emoção positiva? Você precisa perceber esse momento certo para tornar o cenário positivo para o teu cliente, instigando sempre o teu lead a entender como seria o resultado se ele tivesse esse problema resolvido. Isso é muito legal. Você falar sobre, cara, então, já que a gente conseguiu mensurar o tamanho da implicação, se você tem esse problema resolvido, vamos fazer o cenário positivo? Vamos mapear isso para cima, essa curva crescendo? Você aumentando o teu faturamento, aumentando a tua rentabilidade, aumentando a fidelização dos seus clientes, o ticket médio dos seus clientes. Entende? Que você começa a jogar com essas perguntas. Porque quando você pergunta, o domínio está com você. Quando você simplesmente abre espaço para o teu cliente falar o que ele quiser, ele vai trazer todos os cenários dele e você vai ficar um pouco perdido. Mas quando você pergunta, você vai direcionando a conversa para o caminho que você quer que ela chegue, para o caminho que você quer que ela se consolide para você fechar a venda. Então, eu quero finalizar dizendo para vocês que venda não é dom, venda é ciência. Eu falei isso ontem e através do spin selling e das metodologias de conquista, que eu também compartilhei ontem com vocês, você percebe que não é só você chegar e fazer uma venda. Para que você se motive, para que você esteja sempre engajado, tendo resultados ainda melhores, é preciso que você estude incansavelmente. Gente, nunca é demais estudar, nunca é demais fazer um workshop de vendas, nunca é demais seguir algum youtuber que fala sobre o assunto, ou algum top voicer do LinkedIn, ou... Não é demais, porque por mais que eles pensem diferente, você vai ter vários pontos de vista sobre uma mesma situação. E isso vai te ajudar a construir o teu próprio ponto de vista, e entender qual que é a melhor forma de você aplicar a metodologia. Porque você tem um jeito, a Naya tem outro, a Suzane tem outro, a Solange tem outro. Cada um tem o seu jeito. E quando a gente pega uma mesma metodologia e vai aplicar no dia a dia, nós vamos adaptando a nossa essência, nós vamos adaptando a nossa forma de trabalhar, tá bom? Então, isso é muito importante. Estude, pratique sempre que possível. Ontem eu estava conversando com a Suzane do meu time e ela falou, Naya, você é muito espontânea, você fala muito bem e você conversa, isso para você é tão leve. Gente, eu treino na frente do espelho, eu converso sozinha. Às vezes eu tô cozinhando e eu tô falando comigo mesmo, me gerando perguntas e fazendo respostas, e eu tô o tempo todo falando comigo mesma. Às vezes eu sei que eu vou fazer alguma apresentação, eu falo, não, pera, deixa eu ver um vídeo de respiração. Como respirar para falar no palco? Como segurar o microfone? Qual tem que ser a minha postura? Várias coisas. Gente, treina. Eu brinco, às vezes as pessoas falam, nossa, Naya, você fala tão bem. Eu falo, eu treino. As pessoas riem, acham que é piada. Mas não é, gente, eu treino de verdade. Treino no espelho, treino com um amigo. Nossa, minha família, hoje não mais, né? Porque hoje eu só moro com os meus 2 filhos. Mas eu cansei de colocar meu marido na sala para ouvir as minhas abordagens. Eu cansei de ligar para minha família e falar assim, ó, finge que você é um cliente. Preciso treinar isso aqui. Aí a minha tia tá lá lavando louça, cuidando da roupa e fala, ai, tá bom. Fala, entendeu? E é isso. E isso ajuda no nosso processo de desenvolvimento. Não tenha vergonha de treinar. Quando você assume que você precisa treinar alguma coisa, você assume que você é uma pessoa em evolução, que você é uma pessoa que está se desenvolvendo. E isso é extremamente importante dentro de qualquer ciência
inclusive dentro da ciência das vendas, tá bom? Terceiro ponto, desenvolva a escuta ativa. A gente também falou sobre isso ontem. Ouça o seu cliente, mas não é ouça só para falar, eu estou perguntando e ele está respondendo. Não, ouça de verdade. Ele está falando, esteja ali com ele. Não esteja olhando o celular, não esteja olhando para outra tela, esteja com ele, ouvindo o que ele está falando, dando importância para o que ele está falando. Isso é fundamental. E o quarto e último, fale com firmeza e segurança. Falar com firmeza e segurança não é ser arrogante, mas é mostrar que você sabe o que você está falando. Que você não está ali só cumprindo um papel, só seguindo um script. Você de fato se conhece. Você de fato fez uma análise SWOT sobre seu produto, sobre seu serviço. Você entendeu o segmento do cliente com quem você está falando. Então, fale com segurança. Não tenha medo de falar com o cliente, não gagueje, não fica com medo de errar palavras. Eu brinco muito sobre o inglês, né? As pessoas me perguntam, Naya, você fala inglês? Eu falo, olha, não tenho medo de falar. Se eu falo fluente, não sei. Mas quando eu tô conversando com uma pessoa em inglês, eu já tô em vantagem, porque eu ainda falo um pouco da língua dela e ela não fala nada da minha. Então eu falo inglês com segurança. Erro demais. Mas eu me permito e eu peço desculpa e eu me conserto. Então, quando a gente traz isso para o nosso negócio, para falar sobre o nosso negócio, essa segurança vai fazer com que o teu cliente se sinta seguro também, para evoluir contigo, para avançar contigo, tá bom? Isso é muito importante. E se você é gestor de time, se você trabalha com pessoas, a sua segurança faz com que eles se sintam seguros também, tá? O time é reflexo da liderança. Se a liderança não está segura, o time não vai estar seguro também. Se você, enquanto líder, não fala com segurança com o teu time sobre a solução, sobre o que precisa ser dito, sobre a meta que precisa ser atingida, ele não vai ter segurança, porque você está puxando o carro, você está à frente, tá bom? Então isso também é extremamente importante. E é isso. Esse conteúdo foi preparado para que você seja o divisor entre os vendedores que fecham negócio e os vendedores que não fecham negócios. E a minha pergunta para você é, quem você quer ser? Você quer ser o vendedor que fecha negócio ou que não fecha? Se você quer ser o vendedor que fecha negócio, amanhã a gente ainda vai ter mais um encontro onde a gente vai falar sobre CRM, sobre alimentar o CRM, sobre a escolha do CRM, a construção de processos dentro do CRM. Isso é muito legal porque nós vamos conseguir unir toda a parte da conquista com o spin selling e o processo para que você possa ter um resultado sustentável, tá bom? Se ficou alguma dúvida, se tem alguma crítica, alguma sugestão, aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e vem falar comigo, tá bom? O objetivo desse encontro é que você tenha bastante conteúdo de qualidade, que você se sinta bastante confortável para vender, para falar sobre vendas, para falar sobre negócio com seus clientes. E quem sabe, daqui a um tempo não sou eu que estou aqui sentada aprendendo com você sobre novas técnicas e novas metodologias. E eu estou ansiosa por esse dia, tá bom? Muito obrigada pelo teu tempo nesse segundo encontro. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e que a gente ainda converse muito sobre isso daqui para frente, tá bom? Até mais. Super beijo.